Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim falar sobre um assunto que tá deixando muita mamãe de cabelo em pé, inclusive eu. Vim falar sobre a crise dos 2 anos. O que é a crise dos 2 anos? É a fase onde a criança ela começa a se entender como gente. Ela começa a se descobrir como indivíduo, ela descobre que ela tem suas próprias opiniões, suas próprias vontades, que ela não depende de ninguém para que suas vontades, se realizem. Só que é nessa hora que começa a bagunça, porque apesar dela começar a se descobrir, ela não tem ainda a capacidade de tomar suas próprias decisões. Essa fase, essa crise, ela acontece geralmente entre 1 ano e meio e os 3 anos de idade, só que não é uma regra. Tem crianças que passam por essa crise, tem crianças que não passam, tem crianças que passam com mais intensidade ou com menos intensidade, não é uma regra. Só que, na minha opinião, eu acho muito importante que todas as crianças passem por todas essas fases, porque enquanto criança nós estamos aprendendo, desenvolvendo caráter, sentimentos e tudo mais. E eu acho importante que as crianças tenham todos esses tipos de experiência e que elas possam passar por essa fase, tipo assim, da melhor maneira possível, com auxílio, paciência, para que elas possam se tornar adultos melhores. Geralmente a gente descobre que a criança está passando por essa situação quando assim, de repente você dorme, porque criança é assim, elas mudam da noite pro dia. De repente você dorme com seu filho aquela coisa mais linda, obediente, tudo que você faz, come de tudo e tal, e de repente no outro dia ele acorda, ele já não quer fazer mais nada, tudo que você fala é não quer mais comer, tudo que comia e tal. Pode ter certeza que seu filho entrou nessa fase, nessa crise. Aí, se você vai num lugar, no supermercado, e ele quer uma coisa e você não dá, aquela birra, aquela crise, aquela situação. O que causa essa crise, esse período, esses terríveis 2 anos? O próprio desenvolvimento da criança é o que leva ela a passar por este período. Como são muitas mudanças, ela começa a se entender como gente, e ela quer muito se impor. Só que é assim, como é que eu posso explicar? É um desejo que ela sente de fazer as coisas que não vai adiantar você fazer nada, que ela vai querer atender aquele desejo, mas não é uma coisa proposital. A criança acaba por instinto, que ela tá começando a se descobrir. Ela acaba fazendo por instinto. Aí ela tem esse desejo de tomar suas decisões sozinhos. Só que como ela não tem maturidade suficiente para tomar essas decisões, aí é que começa a bagunça. Por exemplo, aqui em casa acontece muito isso. Eduardo é apaixonado por macarrão. Se eu chego por ele e pergunto, Du, o que você quer comer? Aí ele vem e fala, macarrão. Aí beleza, vai eu lá, coloco o prato de macarrão e entrego. Quando eu entrego esse prato de macarrão pra ele, ele fala, não mãe, não era isso que eu queria. Como assim não era isso que eu queria? Entendeu? Ele quer tomar decisão, mas ele não tem assim aquela noção do que realmente ele tá fazendo. É uma fase cansativa dos 2 lados, tanto para a criança como para os pais, principalmente para os pais. Só que, no fundo, elas não fazem de propósito, elas não querem, tipo assim, não, eu vou fazer porque eu quero que meu pai fique com raiva de mim. Não é assim. Elas fazem sem querer. E na maioria das vezes, elas tentam consertar a situação, só que como elas não têm essa noção, essa maturidade para resolver, acaba piorando, que é a hora que acontece uma birra, acontece uma situação dessa. Diante de tudo isso, a melhor coisa a se fazer é encarar essa situação com naturalidade. É bom a gente saber que os nossos filhos são saudáveis e que eles passam por crises e por momentos como qualquer outra criança. Essa fase é a fase que a criança está desenvolvendo os seus sentimentos. Então, a gente precisa ter muito cuidado com isso. Por exemplo, eu não vou deixar meu filho fazer aquilo ali porque ele vai se frustrar. Assim, claro que eu entendo e eu também faço essas coisas assim para poupar o meu filho o máximo possível de frustrações e de raiva. Só que a gente tem que tomar um pouco de cuidado porque o mundo, na real, ele tem frustrações, ele tem momentos de raiva. Então a gente não pode poupar a criança de todos esses momentos porque ele vai crescer uma pessoa que não sabe passar por esse tipo de sentimento.
Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que deixar as crianças se frustrarem, sim. A gente tem que deixar eles sentirem raiva, sim. Só que a gente tem que saber explicar. Claro que na hora que estiver acontecendo uma crise, a gente não vai conseguir falar com eles, mas depois que passar, tenta explicar. A gente acha que uma criança de 1 ano, 2 anos, 3 anos não entende, mas eles entendem. Eles entendem da maneira deles, claro, né? Eles não vão entender do jeito que eu falo com você ou que você fala comigo, mas eles entendem quando você explica alguma coisa. Então a gente tem que explicar esses sentimentos para que ele possa crescer sabendo lidar com esses sentimentos. Então vamos tomar um pouquinho de cuidado, deixa a criança ter essa fase, passar por essa fase, e o papel do pai e da mãe ou de quem seja é auxiliar para que eles possam passar por essa fase e amanhã ou depois, sabe, ter valido a pena todo esforço, tanto trabalho, tanta dor de cabeça, tanto sufoco. Agora vamos lá. O que fazer num momento de crise, assim, em público, por exemplo? Um momento que você saiu, foi pro supermercado, foi pra uma churrascaria e o menino tá lá se esgoelando, fazendo aquele show, porque ele queria uma coisa, mas não podia e você fez outra. Bom, na hora que estiver acontecendo, não vai adiantar nada você fazer nada. Nessas horas, o que vale, a chave é ignorar. Claro que você não vai virar as costas pro seu filho, sair e deixar ele lá se esgoelando sozinho. Mas ignorar, assim, de uma forma que você não dê muita audiência para aquilo, até que ele possa se acalmar. Depois que ele se acalmar, você tenta conversar com ele. Não adianta bater, não adianta fazer show, porque a gente sabe que violência só gera violência. Então, como ele está desenvolvendo seus sentimentos, como eu já falei, o que ele vai entender? Que num momento desse de frustração ou de revolta, de raiva, que ele precisa resolver um problema desse, ele vai resolver na base da porrada. É isso que a gente vai passar para os filhos da gente. Então não adianta bater, espera aquele momento passar. Oi! Oi, Dudu! Oi, mamãe! Espera esse momento passar e converse com seu filho. É o seguinte, antes de você sair de casa, converse com ele. Igual eu disse, gente, a gente acha que eles não entendem, mas eles entendem. Converse. Filho, a gente tá indo em tal lugar assim, assim. Eu espero de você que você se comporte. Não ceda às chantagens do seu filho só porque você quer se livrar de um vexame ou de uma crise. Por favor. Outra coisa que você vai estragar o seu filho se ele fizer chantagem com você e você ceder só pra não passar nenhum. Gente, a gente tem que colocar na cabeça da gente que se a gente resolveu ser pai ou mãe, se a gente tá ali engajado na obra, a gente vai criar um indivíduo, a gente precisa passar por essa situação. As outras pessoas precisam entender que crianças são crianças e que existem essas fases, essas crises. Não que nunca vai acontecer com essas dicas aqui, vai acontecer, vai continuar acontecendo. Isso é saudável, isso é vida. Igual eu não vou dar uma barra de chocolate pro meu filho no supermercado só porque ele tá fazendo pirraça ali, eu não quero que ele faça mais pirraça. Não, eu vou tentar conversar, eu sei que na hora eu não vou conseguir muita coisa. Mas vai ficar pirraçando e depois eu converso. Olha, eu não te dei chocolate, outra hora a gente te dá, porque agora talvez é a hora da janta, você não pode, não sei. Se explique da sua maneira, mas não ceda às chantagens. Isso também é muito perigoso. Quando a criança bate em outras crianças ou até nela mesma nessas situações, a criança ela precisa ser repreendida nesses momentos. Você precisa definir punições. Um exemplo, tá brincando ali com seu outro filho ou com um amiguinho, um coleguinha, ele se estressou, ficou com raiva, mordeu. Você tem que intervir, você não pode deixar esse tipo de coisa que leva à violência seguir adiante. Você tem que intervir, tem que dizer, conversar, não, isso não é aceitável e se você fizer de novo vai acontecer tal coisa. E se chegar a acontecer de novo, cumpra o que você prometeu. Tem que cumprir, não sei, que seja uma coisa que você realmente vá fazer, sei lá, colocar de castigo, ou não sei, uma criança de 2 anos geralmente é colocar de castigo, né? Então, faça o que você prometeu, se ele vir a fazer pela segunda vez. A gente tem também que levar em consideração que crianças, por mais que sejam crianças, são pessoas com sentimentos como os nossos. A gente se frustra, a gente sente raiva,
A gente, sabe, a gente tem esses tipos de sentimentos. Só que como já somos maduros, a gente sabe lidar com esses sentimentos. Então, não ache que só porque seu filho de repente começou a chorar, espernear, gritar, você tem que bater ou sei lá o que seja que você faça, sabe? E pronto, acabou. Não, gente, tenta entender o lado da criança. Por que que aconteceu isso? Por que que você tá frustrado? Por que que você tá com raiva? Vamos entender, vamos resolver. Eu acho que funciona muito mais do que você se escabelar e já querer resolver tudo na base da porrada. Agora a dica, funciona pra mim. Todas as vezes que Eduardo quer fazer algum showzinho, alguma birra, alguma coisa, eu tento distraí-lo da situação. Vejo coisas que ele gosta de ver ou de, não sei, de mexer. Não que eu esteja chantageando ele. De repente passou um avião na hora que ele estava fazendo uma pirraça. De repente passou um ônibus, um caminhão, que ele gosta muito dessas coisas. Então eu tento desviar o foco dele da pirraça. Tiro ele daquele momento e tento levar ele para outro. Sempre funciona. É uma coisa impressionante. Quem me conhece, quem conhece Eduardo sabe que funciona. De repente ele tá lá se escabelando e eu falo: olha, Dudu, tá passando um caminhão. Ele, cadê? Ele já, gente, é automático. Um dia eu ainda gravo pra vocês verem. Ele tá no meio da birra, mas se passar um avião, acabou o problema, entendeu? Você vê que não é uma coisa tão grave, que é uma coisa que dá pra conversar, que dá pra resolver. Então, gente, é isso. Eu espero que eu possa ter ajudado de alguma forma. É um momento que eu estou passando e eu estou me policiando. Não que eu não perca as estribeiras e doido aqui dentro de casa, mas eu faço o possível, porque eu sei que eu estou formando o caráter do meu filho e eu preciso dar esse apoio a ele. Então, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.